Olá, o Jornal da Câmara começa agora mostrando como foi o seminário que discutiu a reforma política brasileira. A iniciativa foi da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e reuniu importantes personalidades. Propostas de reforma do sistema político e suas consequências sobre os municípios e a comunidade foram apresentadas durante toda a sexta-feira no plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal. Na abertura do evento, a presidenta Maria Celeste disse que a intenção é avançar no aperfeiçoamento da democracia e de instituições políticas brasileiras. Representantes do Executivo e Legislativos estadual e federal aprovaram a iniciativa. Eu não tenho dúvida de que esta importante iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, ela merece todo o nosso aplauso, porque faz com que este importante debate chegue à cidade, faça com que o cidadão se interesse e perceba claramente quais são as mudanças necessárias para que a gente possa, quem sabe, colocar o Brasil no prumo. Às vezes, o cidadão diz, eu estou cansado dos políticos, eu sou contra os políticos são todos corruptos. Esta generalização não resolve os problemas do país. Nós precisamos trabalhar por um sistema melhor, escolher melhor os nossos representantes, porque a política é fundamental para a vida de todos nós. O primeiro painel mostrou a importância de se discutir a reforma política brasileira e teve como palestrantes os ex-governadores Olívio Dutra e Alceu Colares. Os dois políticos demonstraram concordar na necessidade de muitas mudanças, mas discordam em um ponto. Precisamos ter uma estrutura partidária, democrática, republicana e eficiente. Fidelidade partidária, lista organizada de candidaturas e financiamento público de campanha, com controle público sobre isso. São 3 itens fundamentais. Se não houver uma transformação profunda em itens como a fidelidade partidária, como o financiamento público das campanhas eleitorais, como o sistema distrital misto, tem que acabar com esse sistema da proporcionalidade. É esse instrumento que está sendo responsável pela promiscuidade, pela fragilidade, pela fraqueza das instituições democráticas no Brasil. Durante a tarde, o primeiro painel discutiu a reforma política com entidades da sociedade civil que apresentaram suas propostas e críticas ao sistema político brasileiro. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, iniciou os debates criticando o número elevado de partidos no país. Segundo ele, o atual sistema não permite estabilidade e a participação do povo. Nessa pulverização, nós temos, até chamar partidos nanicos, e depois no fim eles vão fazer um conchavo e vão fazer o governo que eles quiserem, mas não é do povo. A Ordem dos Advogados do Brasil trouxe sugestões de maior participação da sociedade nos processos que envolvem decisões importantes, como plebiscitos e referendos. Já o cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criticou a proposta da lista fechada. Não há nenhuma experiência no mundo, nenhum país democrático no mundo, no qual a introdução da lista fechada tenha reduzido a corrupção ou fortalecido os partidos. Lista fechada significa que a escolha dos deputados que irão compor a bancada de cada partido eleita, será uma prerrogativa exclusiva, né, de militantes partidários e, realisticamente, poderemos dizer, dos dirigentes partidários. A nossa proposta é justamente que se possa trabalhar através do plebiscito e do referendo uma efetiva participação popular nos destinos, né, na decisão dos destinos da cidadania e da política como um todo. E o segundo ponto que tem se trabalhado e hoje se conversou muito aqui é a questão da fidelidade partidária, que me parece assim um tema de total relevo e não se pode mais admitir que hoje se vote num eventual legislador e essa pessoa, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ele simplesmente altere ou troque de partido sem que haja, neste contexto, alguma explicação lógica para isso. A última mesa de debates foi formada exclusivamente por mulheres, exatamente para trazer o olhar feminino sobre a reforma do sistema político brasileiro. As 3 painelistas destacaram a importância das mulheres buscarem espaço na política, tanto para garantir as necessidades de gênero como a representação. Para isso, a cientista política Célie Pinto defendeu as cotas em um momento de transição. Nós precisamos de leis que garantam
a possibilidade das mulheres estarem nas listas, mas não só para preencher listas. E eu acho que o financiamento público de campanha é fundamental, porque ele é democrático, ele democratiza. E acho também que nós devemos cada vez mais trazer essas mulheres que são lideranças importantes políticas, mas que não são parlamentares, para dentro da vida política. A representação das mulheres, principalmente nos parlamentos, garantiria, segundo as palestrantes, prioridade em legislações. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, que garante punições mais severas aos agressores em caso de violência doméstica. Um avanço para as mulheres, mas que ainda depende de ações executivas e legislativas. E há 42 ações que necessitam ser feitas para a implementação da lei. Políticas públicas, eu trouxe arroladas uma a uma. Para isso, o que precisa? Nós precisamos provocar mudanças. E como é que nós vamos conseguir implantar todas essas propostas que a lei veio? A não ser que se tenha lá dentro algum tipo de força, de mecanismo para se obter isso. Isso nós não temos. A visibilidade feminina é muito pequena. A Lei Maria da Penha é uma política pública, eu compreendo essa nova lei como uma política pública que trabalha todas as possibilidades e necessidades de mulheres que sofrem violência e que com isso não conseguem acessar o poder, né, em nenhum contexto, quer dizer, elas não conseguem na sua própria relação e precisam de uma ajuda externa do Estado com ajudas. Então, com esse tipo de ajuda, eu acredito que essa lei seja um ponto importante. Agora, claro que com mais mulheres nos espaços de poder, provavelmente teremos mais voz. As discussões colaboraram para o objetivo geral do evento de avançar no aperfeiçoamento da democracia e das instituições brasileiras. A reforma política é um tema candente no nosso país, que já teve várias iniciativas de discussões e que de fato ainda não prosperaram. Nós tivemos a intenção de fazer esse seminário não só com o viés, com o olhar da representação dos parlamentares, mas sobretudo com o olhar da sociedade civil sobre a reforma política. Porque de fato nós temos que nos apropriar do contexto da política do nosso país. Não adianta apenas ficarmos reclamando sobre os nossos parlamentares, sobre as ações no Congresso Nacional, nos parlamentos municipais. É preciso que se crie uma consciência da necessidade da política na nossa vida e a partir daí, né, da sociedade organizada, nós estarmos ponderando, levando considerações sobre tudo este tema tão importante. Por iniciativa do vereador Ervino Besson, do PDT, o grupo musical Tchê Barbaridade foi homenageado durante a sessão plenária da Câmara Municipal. Besson destacou o trabalho do grupo, que recentemente conquistou o prêmio Açorianos 2007, e falou do DVD gravado ao vivo no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Hoje eu estou bastante emocionado que a gente recebeu uma homenagem que me deixou bem sensível. Nós já estamos no ano comemorativo ao 20º aniversário e gravamos nesse período 12 discos, ganhamos 4 discos de ouro e recentemente gravamos o DVD em homenagem a Porto Alegre, o DVD ao vivo em Porto Alegre, gravado no Anfiteatro Pôr do Sol, com imagens do roteiro turístico de Porto Alegre, tudo que a gente queria, porque a gente é daqui mesmo, de coração, a gente queria mostrar isso para o Brasil e para o mundo. O vereador José Ismael Heinen defende um projeto que estabelece condições para o funcionamento de clubes sociais e associações que estejam impedidas pela lei de realizar atividades à noite devido ao barulho. A proposta visa auxiliar os pequenos clubes sociais com até 1.000 sócios a conseguir recursos para quitar dívidas com a prefeitura e fornecedores. Atualmente, alguns clubes não conseguem realizar bailes durante a noite, pois não têm estrutura acústica e ferem a lei do silêncio. Consequentemente, não conseguem arrecadar dinheiro para manter os clubes ativos. Mas a proposta vale somente para os clubes sociais que estão com os salões interditados pela Justiça. Segundo o projeto, estes clubes poderão realizar 2 bailes noturnos por mês, com o controle interno do som. A lei do silêncio está machucando muito a nossa cidade, ela está fazendo com que muitos clubes
Alguns já desapareceram, outros estão em vias de desaparecer, outros com seus salões interditados e outros com certeza que vão ter seus salões interditados. Então a nossa lei vem para minimizar a lei do silêncio. Não estamos tocando na lei do silêncio, mas uma vez o salão social interditado em Porto Alegre, ele terá, o clube, através do nosso projeto, a oportunidade de fazer 2 bailes por mês, fazer com que o clube não feche o seu coração social, mas com controle interno. Com controle interno, devidamente autorizado mês a mês pela Secretaria do Meio Ambiente, fazer com que o clube funcione e com isso ele possa sobreviver e com isso buscar também fundos financeiros para fazer a sua acústica se ele quiser fazer mais atividades sociais durante o mês. Foi positiva a viagem à Alemanha do comitê que apoia a realização de uma edição local da Feira de Tecnologias da Informação. A CeBIT é um evento mundial que acontece anualmente em Hannover e é uma das mais importantes e lucrativas feiras de soluções digitais. É um início de um processo. Porto Alegre é a primeira cidade que se credencia na seguinte condição. Eles pretendem realizar uma CeBIT na América Latina. O país prioritário é o Brasil. E dentro do Brasil, a primeira cidade que se credencia é Porto Alegre. Até porque já existem anualmente outras regionais, como é o exemplo de Istambul, na Turquia, como é o exemplo de Sydney, na Austrália, como é o exemplo de Xangai, na China, como é o exemplo de São Diego, nos Estados Unidos. E na América do Sul Latina não existe nada ainda constituído. Com o retorno da comitiva que ainda está chegando, fazer uma reunião aqui no Brasil, com a representante da Hannover aqui no Brasil, que está sediada em Curitiba, para começar a levantar os dados. E em abril terá uma nova rodada, que inclusive já tem outros aliados. O próprio presidente Paulo Tigre da Fiergs irá a Frankfurt, levando essa nossa demanda para a constituição da feira, possivelmente em 2008, ainda no Brasil. A presidenta da Câmara Municipal, vereadora Maria Celeste, participou da cerimônia de encerramento da 11ª edição do Liquida Porto Alegre 2007, na sede da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Na ocasião, foram entregues os prêmios de melhor vendedor, vitrine mais promocional e de jornalismo. O presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Brasília ocupou a tribuna popular para falar sobre a segurança no transporte coletivo da região. Arioli da Silva pediu apoio dos vereadores no combate à criminalidade que atinge a região leste de Porto Alegre. Ele revelou que o maior problema são os constantes assaltos a ônibus que circulam no bairro. O dirigente da associação disse que a comunidade já procurou as autoridades responsáveis pela segurança pública, mas até agora não houve resultados. O Esporte Clube Internacional foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre pela conquista do título mundial de clubes da FIFA, conquistado no Japão em dezembro do ano passado. O vereador Haroldo de Souza, que propôs a homenagem, repetiu a gravação do gol da vitória e improvisou a narração de uma hipotética conquista do segundo Mundial do Inter. Arthur D'Alegrave, ex-presidente do Inter, comemorou a feliz coincidência da homenagem ocorrer justamente na data que Porto Alegre comemora 235 anos. Porto Alegre vai ter um Código Municipal de Meio Ambiente. Essa é a proposta do Executivo, que veio buscar o apoio da Câmara para promover um amplo debate sobre o tema. O código vai consolidar todas as leis ambientais existentes, mas principalmente revisar e até tirar fora legislações em desuso, além de aprimorar e propor novas ações. Cada audiência pública, já a partir do mês de abril, vai debater um tema específico, como, por exemplo, a flora, a fauna, a qualidade do ar, a participação da comunidade na gestão ambiental, entre outros. O novo código não tem prazo definido para ser apresentado, mas a ideia é que os resultados dos debates já sejam colocados em prática. Por sermos pioneiros, nós temos uma legislação já dos anos 70, anos 80, que na época era oportuna e hoje já não é mais. Então a nossa ideia é claro, apresentar um Código Municipal do Meio Ambiente, sistematizando e fazendo uma única lei ambiental de Porto Alegre, não várias como é hoje,
e, sem esperar pelo código, já ir fazendo, nesse meio tempo, as adequações e as revogações necessárias. Então é um trabalho que vai dar um retorno prático para a vida dos porto-alegrenses, porque nós vamos botar aí estímulos e incentivos a pessoas físicas e jurídicas que trabalham ou que agem em defesa do meio ambiente. Vamos conseguir tipificar e, portanto, conseguir autuar ou conseguir a reparação e compensações aos danos causados de forma mais precisa, com essa legislação que ainda não existe ou que ainda não foi devidamente trabalhada em Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre inaugurou a foto da deputada federal e ex-vereadora Manuela Dávila, do PCdoB, na galeria Mulheres no Poder Municipal. Ao agradecer, Manuela disse que o descerramento da sua foto significa uma homenagem a todas as mulheres que lutam pela sua valorização e contra o preconceito e a opressão não sempre visíveis. 235 anos de Porto Alegre. Uma das homenagens da Câmara ao aniversário da capital vem na forma de uma exposição de fotos da ponte sobre a Avenida João Pessoa, a única arborizada de Porto Alegre. A exposição fotográfica Ponte da João Pessoa Revela Segredos, de Ângela Maria Tavares, mostra fotos de diversos ângulos da ponte sobre o Arroio Dilúvio, única por apresentar árvores plantadas em seu leito. As imagens fazem parte da monografia de graduação da artista no curso de turismo da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ângela afirma que a ponte da João Pessoa deveria ser explorada como ponto turístico, por sua singularidade e por guardar aspectos importantes da história da cidade. Ela lembra também que as palmeiras da Califórnia foram plantadas em 1940 por um descuido de funcionários da prefeitura que arborizavam a avenida. Com escadarias até as margens, o monumento ainda remete ao tempo em que o arroio era navegável, servindo de cais para pequenas embarcações. Antes da canalização do riacho, iniciada em 1941, a ponte e seu entorno eram locais de lazer. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.